Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Nós vemos que na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 1 até o versículo de número 9, nos diz sobre Pedro e João, quando eles estavam indo para o templo. Ali estava realmente um homem que era coxo, o qual todos os dias eles punham ele na porta do templo para pedir esmola quando eles entravam. E esse homem, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro se dirigiu a ele dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ouve, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, um milagre sobrenatural na vida daquele homem. E ele, a partir daquele momento, entrou no templo, saltando, louvando e glorificando a Deus. Mas nós sabemos que Satanás, ele vai fazer de tudo para impedir o trabalhar de Deus na vida do ser humano. Ele veio realmente para roubar, matar e destruir. Isso é a função de Satanás. E o que aconteceu? Aconteceu que realmente ali se levantou, ali naquele momento, contra Pedro e João. O versículo é Atos 4, Atos dos Apóstolos 4, e o versículo 1 a seguir diz, Pedro e João perante o Sinédrio, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Queridos, Pedro realmente falou: olha, não é pelo meu mérito, não é pela minha força. Jesus, a quem vocês crucificaram, foi o que fez este milagre extraordinário, curando este homem, dando a saúde este homem. Mas nós vemos aqui, eles se doeram porque Pedro estava pregando sobre Jesus. Eles estavam se doendo porque Pedro estava pregando sobre a ressurreição de Jesus e o milagre que havia sido feito na vida daquele coxo. E aconteceu, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. E com toda certeza, meu querido e minha querida, a meta realmente dessas pessoas era destruir a vida do apóstolo São Pedro e também de João. Era matá-los para impedir que eles propagassem sobre a grandeza, o poder, a sabedoria daquele que veio realmente para nos salvar, Jesus de Nazaré. Depois que aconteceu a cura daquele coxo, muitos, porém, dos que ouviram a palavra que Pedro estava pregando e João estava pregando, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. Houve uma salvação extraordinária de 5.000 pessoas através daquilo realmente que Deus usou o apóstolo São Pedro e João para dar a cura a este coxo de nascença, meu irmão, minha irmã. Esse homem que pedia esmola,
Esse homem que dependia de outra pessoa para mendigar. E aqui está dizendo: e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, Pedro e João, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Questionaram eles. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estação diante de vós. Quer dizer, esse homem está curado, dizendo: ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. A própria nação de Israel, que esperava o Cristo prometido, meus irmãos, rejeitaram, não aceitaram. E hoje, com tristeza, quantos também, através das suas atitudes, dos seus atos, não têm acreditado, porque muitas vezes buscam adorar a criatura, mas não adoram o Criador. Não busca o Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, o único que pode nos salvar, o único que pode nos libertar, o único que pode dar a vida eterna ao ser humano. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E olha o versículo 12. E em nenhum outro, presta atenção se alguém realmente tem buscado a salvação em outro, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe salvação a não ser em Jesus de Nazaré. A palavra de Deus não mente, meu irmão. Se alguém está deturpando, se alguém realmente está ali trazendo algo diferente, isso não é Deus que está trazendo, meu irmão, minha irmã. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem um outro, nem Maria, nem Maria Madalena, ninguém, nem João Carvalho Machado, ninguém, nenhum homem pode salvar, mas Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus tem vida e vida com abundância. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos, Raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã, é o cabeça da igreja, ele é a porta, é o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno,
O único que pode salvar o ser humano, libertar o ser humano das garras de Satanás, é o único que pode tirar da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, da insônia, da esquizofrenia, do transtorno bipolar. É o único que pode mudar a história de uma família, de um lar, de um casamento. É Jesus de Nazaré. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, Jesus opera milagres, Ele ressuscita dentre os mortos, Ele cura os enfermos, Ele levanta os caídos, Ele fortalece os fracos, Ele abençoa as famílias, e nesta manhã Ele está com as mãos estendidas, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Que Deus te abençoe neste dia, meu irmão. Que Deus te esclareça neste dia, meu irmão, minha irmã. Não caia no engano do inimigo. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus que muda o ser humano. E Ele está pronto nesta manhã para te abençoar e me abençoar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Tenham um bom dia de paz, meus irmãos, minhas irmãs.